Quando você começa a supersomar fatores de riscos, hipertensão mal controlada, diabetes mal controlado, sedentarismo, ansiedade, os fatores de risco não se somam, eles se multiplicam. Cada dia mais se reforça que colesterol alto é um fator de risco cardiovascular bem conhecido, bem estabelecido, e você deixar de tratar ele, mesmo em fases precoces da vida, acarretam riscos futuros de doença cerebrovascular, do coração, infarto e AVC. Existem, de fato, os pacientes intolerantes à estatina. Isso daí a gente vê diariamente no consultório, que o paciente usando mesmo dose mínima de estatina e aquelas coisas que as diretrizes até recomendam mesmo, subdoses ou em dias alternados, e você vê que quando o paciente tira, ele melhora. Coloca a medicação, ele intolera, né? Então, esses pacientes é um desafio. Está começando Medicina em Evidência, podcast de entrevistas médicas com especialistas que têm como princípio a prática baseada em evidências. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema do dia a dia de praticamente todo mundo. É um tema de cardiologia. Vamos falar de dor no peito, né? Saber quando que a dor no peito ela é preocupante e falar aí de todos os fatores de risco cardiovascular. Para essa conversa, eu trouxe um convidado, um colega. Ele é médico cardiologista e ecocardiografista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, médico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, colega aqui de Campo Largo, Dr. Maurício Antônio Dalla Grana. Maurício, é um prazer tê-lo aqui conosco. Desde a primeira vez que eu te convidei aqui para o podcast, tu já topou o desafio na hora, achei super legal, foi um dos mais envolvidos no projeto aí. E além de tudo, a gente tem aí um compartilhamento aí de pacientes, de condutas, né? Temos hoje aí uma especialidade que é muito afim, né? A cardiologia com a endócrina está cada vez mais próxima. E vai ser um prazer tê-lo aqui para esse nosso bate-papo aí, essa nossa conversa. E tenho certeza que vai trazer muita informação aí de relevância, tanto para a população, para médicos, para pacientes também. Porque dor no peito é uma coisa que é comum e tem vários desafios. E fatores de risco cardiovascular, então, nem se fala. Tá bom. André, primeiro agradecer o convite aí e também parabenizar pela iniciativa que você teve de a gente poder, nesses canais novos de comunicação, a gente poder acessar o nosso público, tanto pacientes nossos ou de outros colegas, que em algum momento se sentem em dúvida com algumas abordagens de queixas cardiológicas, né? Uhum. E a gente falando de dor torácica, né, André, é a queixa mais comum que com certeza a gente encontra nos consultórios médicos e também nos pronto atendimentos da cidade, não só aqui em Campo Largo, não na nossa região, mas em qualquer lugar do mundo. Dor torácica faz parte do dia a dia do consultório clínico, cardiológico e também dos pronto atendimentos, né? A dor torácica, quando ela se manifesta como um quadro típico mesmo, né, que é aquela dor torácica que é embaixo do osso do peito, chamado externo, de caráter opressivo, lancinante, que o paciente sua frio, que ele sente uma radiação para os braços ou até mesmo para as costas, essa queixa é reconhecida prontamente tanto pelo próprio paciente, que ele se assusta com a gravidade, com a rápida instalação da queixa, rapidamente reconhecida pelo familiar também, que vê o paciente passando mal, e também quando chega num pronto atendimento, facilmente reconhecida pelo médico que vai atender. Ele se depara com a queixa e ele começa a investigação. E a gente sabe hoje em dia que existem as outras características de dor no peito, ou até mesmo que são doenças cardiológicas que não se manifestam com dor no peito, e que os pacientes, a população em geral, tem que saber reconhecer isso como um possível sinal de alarme para a doença cardíaca
e que favorece, que te direciona para uma consulta cardiológica, se não for um quadro muito agudo de instalação, de forte intensidade, ou uma procura imediata para um pronto atendimento, se for alguma coisa mais alarmante, né? Aí a gente tem que falar de algumas populações que às vezes são negligenciadas na dor torácica, né? Isso a gente consegue falar das mulheres, que às vezes a gente não pensa em doença coronariana, processos obstrutivos das artérias em mulheres, mas isso daí a gente está vendo cada vez mais comum e às vezes mais precoce, até mesmo abaixo de 40 anos, que eram coisas que a gente não via antigamente. Pacientes mais idosos ou com múltiplas comorbidades, principalmente a gente falando dos diabéticos aí, né, André? Que às vezes o paciente tem uma falta de ar ou às vezes um quase desmaio e que dependendo do tipo de apresentação, isso daí merece uma avaliação mais detalhada, tanto no consultório médico quanto mesmo em pronto atendimento, né? E daí vale também a gente, como médico, estar atento nisso e não negligenciar sintomas, né? A gente sabe que um quadro de ansiedade normalmente é a principal causa de dor torácica, mas um paciente ansioso pode ter doença coronariana ou outras causas importantes de dor torácica que colocam em risco a vida dele. E daí sempre quando houver alguma dúvida diagnóstica, sempre o médico tem que valorizar essa queixa e ali entender melhor a apresentação e solicitar os exames específicos para cada caso. No pronto atendimento, é importante quando o paciente nessa instalação do quadro de dor torácica ou de algum outro sintoma que sugira algum problema cardiológico mesmo, ele, se for de instalação aguda e de grande intensidade, não negligenciar e procurar o pronto atendimento, né? Não querendo sobrecarregar os nossos colegas emergencistas, né? Mas é o local onde um eletrocardiograma pode ser feito desde os primeiros 10 minutos da entrada no pronto atendimento e também colher exames que possam detectar a presença de infarto agudo no miocárdio, que são os marcadores de necrose miocárdica, né? Às vezes, os pacientes que dificultam a gente, com a gente ter acesso ao WhatsApp, essas coisas, é comum o paciente, às vezes, falar, doutor, estou com dor no peito, essas coisas. A gente consegue orientar em alguns momentos à distância, André, quadros que são verdadeiramente de causas não cardiológicas de dor no peito. O paciente bateu o peito, fez um movimento, está com dor muscular, dor à palpação, a gente consegue à distância orientar, tome um analgésico, vamos ver como é que fica na próxima hora. Mas não conseguindo contato com o médico, ou a instalação da dor ou do desconforto torácico seja mais importante, não deixem de procurar um serviço de emergência. Porque às vezes aquela questão de conseguir falar com a gente 12 horas, 24 horas depois, a gente vai conseguir fazer um diagnóstico retrospectivo de uma artéria, às vezes com obstrução total, e que você vai abrir tardiamente essa artéria através de cateterismo e angioplastia, e que a gente sabe que quanto mais tempo demorar a abertura dessa artéria, pior vai ser a evolução do quadro e mais difícil o manejo futuro. Então, isso que tem que ficar para a população em geral e até mesmo para os colegas cardiologistas e não cardiologistas, é a gente não negligenciar a queixa da dor torácica e o paciente também não. E na dúvida, não conseguindo contato com o médico assistente ou com o clínico que cuida, procurar não querendo sobrecarregar as emergências, mas para um correto diagnóstico, uma correta triagem. Eu tenho assim, visto bastante aí entre os cardiologistas, e a gente conversa com colegas, essa mudança mesmo de recomendação. Né? Como assim, pessoal, tempo é fundamental agora. Então, essa dúvida, a qualquer dúvida, né, de uma dor torácica, uma dor no peito, ou um equivalente, um paciente, como tu trouxe ali, um diabético, um idoso, uma mulher, que não é comum, às vezes, de ter, e vai ter uma apresentação diferente de um quadro de angina ou de infarto, mas é uma pessoa que provavelmente já vai estar sendo acompanhada por um médico ou já tem um conhecimento, está orientada a procurar mesmo um serviço, porque quanto mais demora, pode não ser nada e ser descartado numa avaliação médica, eventualmente, como tu trouxe, com eletrocardiograma, com coleta de enzima, descarta, ok. Mas em sendo
Ali a gente está falando de sobrevida, de prognóstico. Então, eu acho que essa mensagem, já para a gente começar, dor no peito, vamos dar atenção devida. Né? E outra coisa que acontece, André, às vezes os pacientes não gostam desse tipo de orientação. Doutor, pronto atendimento, vou ser mal atendido, quem que vai ser atendido lá, né? Hoje em dia os pronto atendimentos são bem embasados nos protocolos de dor torácica, né? E o que acontece? No consultório a gente pode até avaliar a dor torácica aguda, só que às vezes a sala do eletrocardiograma não está disponível, não tem alguém que faça o eletrocardiograma na hora. Lógico, a gente como médico pode fazer o eletrocardiograma, a gente é treinado para isso, não a enfermeira, a secretária, mas tudo tem um retardo de diagnóstico. Aquele tempo que o paciente ficou esperando na sala, uns 30 minutos, para pedir um encaixe, para mais meia hora conseguir fazer um eletro, ele já poderia estar no centro de referência, onde todo o serviço estaria se organizando para que, na confirmação de um evento coronariano, de uma artéria obstruída, a gente consiga trabalhar com o tempo e abrir a artéria e fazer todas essas intervenções de tratamento no menor curto período de tempo possível, que isso vai impactar a curto, médio e longo prazo a vida e a qualidade de vida desse paciente, né, André? E outra coisa que às vezes os pacientes não entendem, não gostam dessa orientação de pronto atendimento, mas que é importante que vocês saibam, que num pronto atendimento a gente consegue exames laboratoriais em menos de 1 hora, né? Você consegue descartar o diagnóstico ou fazer o diagnóstico do infarto, hoje em dia com os exames melhores, em menos de 1 ou 2 horas. Precisou um raio-x de tórax, não precisa se deslocar para um outro hospital, sair do consultório. Saindo do diagnóstico de infarto, precisando de algum outro exame, dentro da estrutura hospitalar você está todo ali. E em caso de você abordar no consultório, vai depender de liberação do convênio, marcação, e você vai fazer diagnóstico retrospectivo de doenças graves que você postergou o tratamento. Então, quando a gente orienta pronto atendimento, a gente já se colocou no lugar do paciente. A gente já sabe que vai ter espera, que vai ter insegurança, que vai ser atendido por um profissional que não conhece, mas que naquele momento é aquilo que precisa. Porque em se confirmando um diagnóstico que necessite de uma intervenção, você está no lugar correto para ter a abordagem correta no menor tempo possível. Isso que eu já comentei, isso vai impactar curto, médio e longo prazo, não só para o familiar, mas com toda a família, com os cuidados adicionais que esse paciente vai ter no segmento. E como tu trouxe ali já no começo, o infarto tem sido visto em populações que não eram as comuns. Então, mulheres, pessoas mais jovens, o próprio idoso, ou diabético, a gente sabe que é um fator de risco, mas às vezes um diabético mais jovem também vai ter um quadro coronariano. E esse perfil de pessoa, às vezes, não está na crença dele, não está aquela ideia de que ele possa ter um infarto, possa ter um quadro anginoso, então não valoriza. E como isso tem sido cada vez mais comum e mais precoce, ter uma avaliação num centro de referência vai realmente mudar o rumo. Então, interessante, tu trouxe isso aqui, nas nossas conversas a gente já tinha batido nessa tecla aí, eu já tenho visto assim, colegas falando muito dessa questão. Sim, né, do encaminhamento para o lugar certo. Isso. E a gente a cardiologia e como toda a medicina está evoluindo nessa identificação desses pacientes mais sobre risco, né? Então a mensagem que fica é não menospreze queixa, avalie, faça eletro, peça marcador, para que daí você pode fazer o descarte do evento coronariano. Não sendo causas graves e mortais de dor torácica, os outros diagnósticos, ansiedade, você pode fazer um diagnóstico posterior e fazer um tratamento daí com mais calma. Mas as causas agudas de dor torácica que merecem tratamento imediato não podem ser negligenciadas, né? Pacientes jovens podem infartar, com menos de 30 anos, inclusive. Mulheres, idade antes da menopausa, que antes a gente não via muito isso. E os pacientes mais idosos, sempre lembrando que existem manifestações atípicas de doença coronariana, que esses pacientes merecem ter o sintoma reconhecido e encaminhado para avaliação melhor, com algum exame, até mesmo os exames simples, normalmente. Até para aquilo que tu falou, também a gente não quer sobrecarregar o colega, não quer sobrecarregar o sistema, embora a gente obviamente tenha que valorizar a dor torácica, é lógico que uma dor no peito não quer dizer infarto e inclusive não é a principal.
é a causa mais séria, mas não é, vamos dizer assim, a mais corriqueira. O que a gente poderia ter simulando uma dor torácica? Comentou de algum trauma, alguma coisa, de dor? André, a causa mais comum são dores osteomusculares. O paciente foi fazer um esforço, fez uma mudança, limpou o jardim, não está acostumado, pode fazer dor do peitoral, essas coisas. E que são características de dores que é reproduzida a palpação, a hora que respira dói, curtíssima duração ou muito prolongada, que levam a gente a entender como baixa probabilidade de causa cardíaca de dor no peito. Ansiedade tem muito, que faz desconforto torácico faz parte do quadro de ansiedade, mas que nem a gente conversou. Sintoma recorrente ou instalação de início agudo e de forte intensidade, pode ser ansiedade, mas a gente não pode deixar de lembrar da doença coronariana e fazer o diagnóstico correto, né? Reforçando, não querendo sobrecarregar a emergência, mas em alguns momentos se faz necessário mesmo, sabendo de todas as dificuldades. Eu vi essa semana até um estudo na Coreia do Sul, parece que vai sair no Congresso Europeu de Cardiologia, que eles lidaram justamente com isso. Diferenciaram pacientes que procuraram o pronto atendimento quando reconheceram uma dor, entenderam que aquilo era um sintoma, valorizaram, procuraram um pronto atendimento, e daqueles que não, fizeram essa diferença do paciente que esperou em casa, deixou para ver depois, preferiu tomar uma conduta diferente de buscar um pronto atendimento. E a diferença no prognóstico é chamativa, assim, dá muita diferença, é determinante. A gente tem os dizerzinhos da cardiologia, né? Tempo é músculo. Quanto mais você demora no diagnóstico, mais músculo cardíaco está em sofrimento, e a chance de você resgatar esse músculo que está sob risco no momento desses, conforme o tempo vai passando, vai piorando. E sempre lembrando, quem vê cara não vê coração, André. Às vezes o paciente não tem cara de infarto, não tem cheiro de infarto, mas fazer um eletrocardiograma, um marcador de necrose, ninguém vai morrer por isso. Agora, deixar de fazer isso no momento adequado, no local adequado, isso pode piorar muito o prognóstico e dificultar a vida do paciente e da família lá para frente. Bom, Maurício, mas a gente sabe que dor torácica, infarto, tem fatores de risco muito bem estabelecidos. Então, assim, tem um perfil de pessoas, de pacientes que estão mais dentro do âmbito aí da cardiologia no dia a dia do consultório, porque tem fatores de risco aí que devem ser mais valorizados. Dentro desse contexto de fatores de risco, vamos falar de alguns, os principais. Com certeza. E dentre os principais, talvez um dos mais comuns é a hipertensão arterial. É uma doença aí que é altamente prevalente. A gente conversando, tu já me trouxe, né, a preocupação dos cardiologistas, porque é uma doença subdiagnosticada, subtratada. Comenta um pouquinho aí da hipertensão, de como que a cardiologia hoje vê, né, a hipertensão dentro do contexto de sociedade e de população. Com certeza. André, a hipertensão, que nem a gente já vem conversando esses dias aí, é uma doença negligenciada. Às vezes os pacientes eles são flagrados numa consulta de medicina do trabalho, numa aferição na praça de depressão arterial, dessas iniciativas que se tem, até hoje mesmo na renovação de carteira de motorista, né? Então, e às vezes os pacientes vêm achando que não estão hipertensos, que aquilo foi só um momento, né? Então é importante isso. Mais uma vez, a gente vai repetir várias vezes isso, o negligenciar o diagnóstico, né? Então, assim, a hipertensão é uma doença muito prevalente, acomete cerca de 30% da população brasileira e mundial. A tua chance de chegar aos 60, 70 anos sem ter um diagnóstico de hipertensão, principalmente aqueles pacientes que têm outros fatores de risco também, como não só a obesidade mórbida, mas o sobrepeso, um histórico familiar positivo, um tabagismo, um diabetes, sedentarismo, estresse, qualidade de sono ruim, trabalhar à noite em turnos, entendeu? Uma apneia obstrutiva do sono, tudo isso daí favorece o diagnóstico de hipertensão. E que às vezes o paciente ele tem indícios que ele está hipertenso e ele negligencia, ele não procura o atendimento, daí para a gente fazer o correto diagnóstico
instituir o correto tratamento, né? É comum, às vezes, as coisas pararem nisso. O paciente recebeu a sinalização que ele tem uma hipertensão, ele não procurou, parou aí. Aqueles que foram no médico, tiveram o correto diagnóstico por uma medida casual de consultório ou até mesmo realizando exames, como a monitorização ambulatorial da pressão arterial, o mapa mesmo, né? E que daí ele tem o diagnóstico confirmado. Daí ele não traz o exame para você, ele guarda o exame na gaveta, porque ele viu que o exame tinha o diagnóstico de hipertensão, ele não te procura, ele não vai tratar. Tem o caso do paciente que leva, a gente confirma o diagnóstico e propõe o tratamento. E esse paciente não dá seguimento. Então parece uma história contada para dar errado, né? Que daí depois ele vai tratar, depois de 1 ou 2 décadas, a complicação de uma hipertensão não diagnosticada e não tratada corretamente por 1 ou 2 décadas, né? E daí, falando das complicações de uma hipertensão não controlada e não diagnosticada corretamente, a gente vai estar falando de complicações, acidente vascular encefálico, o mais antigamente falado de AVC, ou propriamente um infarto agudo do miocárdio, uma doença renal crônica, uma retinopatia hipertensiva. Então, a gente vai chegar o momento que a gente vai ter que tratar esse hipertenso. E quanto mais tempo a gente retardar o diagnóstico, retardar o tratamento e colocar esse paciente nas metas de tratamento, a gente vai estar mais vulnerável a tratar complicação. Que ao invés de ele tomar um remedinho, às vezes lá no começo, a longo prazo, ele sai com 5 remédios para tratar não só a hipertensão, mas a complicação da doença ocasionada. E que daí a gente fica com a sensação que a gente chegou tarde no caso e na vida do paciente. E fora o sofrimento também, porque a complicação é o que vai trazer impacto na vida do dia a dia. Às vezes a hipertensão é uma doença assintomática, na maioria das vezes. Então, ele não vai ter, por estar hipertenso, ter algum tipo de queixa, de problema. Habitualmente não, né? Agora, a hora que tiver com problema renal, com uma doença coronariana, um AVC com uma sequela, uma doença na retina, aí a vida dele muda drasticamente, fora trouxe ainda de ter que tomar muito mais remédio. Então, isso que a gente sempre fala para o paciente, assim, né? A importância de fazer o diagnóstico, da gente dar o pontapé inicial de fazer o tratamento, ficar próximo do paciente e fazer ajuste fino de medicação, André, se for necessário, porque às vezes aquela medicação, o paciente entra junto com dieta e atividade física, né? Então, às vezes era dieta e atividade física que estava faltando, que deixou ele mais hipertenso, que daí somando dieta, atividade física e medicação, gera hipotensão no paciente, que é uma causa comum deles se afastarem da gente. Não vou tomar esse remédio, porque antes, quando eu tinha a pressão 16/9, 17/9, eu me sentia bem. Agora, com esse remédio, eu fico com a pressão 12/8, mas eu estou tonto, né? Isso está me deixando mal, está me deixando sem vontade. Então, é importante ter um canal aberto com o teu médico para a gente fazer o ajuste fino desses pacientes, né? Saber que existe um mecanismo de autorregulação cerebral, explicar isso para o paciente, que nos primeiros 15 dias ele pode sentir tontura, ele pode sentir um mal-estar, um pouquinho de não estar tão bem de quando estava com a pressão mais alta, que ele não sentia nada. Mas aquilo é um processo que a gente vai ter que achar, colocar ele na meta. Normalmente pressões em torno de 13/8. Dependendo de cada caso, você tem que particularizar. Pacientes mais idosos, você é um pouquinho mais condizente, com depressões flexível, um pouquinho mais altas, flexível na meta, né? Pacientes mais jovens e sem comorbidades, menos frágeis, você tenta trazer ele no 12/8. Então, são todos esses detalhes que sempre procurar um cardiologista que fique acessível e próximo nesse ajuste fino vai impactar na tua qualidade de vida, atingir meta e, com isso, diminuir as complicações lá da hipertensão. E sempre lembrando que o paciente, no começo do tratamento, ele normalmente vai passar por essas fases, que você entra com remédio, você entra com dieta, com atividade física, a perda de peso, controle da ansiedade e do estresse, controle do tabagismo, diminuir a quantidade de álcool ingerida, ver a qualidade do sono, tudo isso daí conta para diminuir a hipertensão. E que daí, se o paciente aderir a todas essas tuas orientações, talvez sobre remédio e você faça hipotensão, mas o paciente não precisa se afastar de você. A gente consegue dar um passo para trás em remédio e daí seguir com as outras coisas e definir mais para frente se vai precisar
ou não da medicação. Toda a vida, traz isso me lembra muito no meu dia a dia, tratar diabetes. Né? Aquele paciente que tem uma glicemia 250, 300 no seu dia a dia, e a gente normaliza. Hoje o tratamento de diabetes melhorou muito, então a gente consegue normalizar aquela glicemia e o paciente reclama, que ele diz que ele se sentia melhor com a glicemia alta. Porque o corpo tem que se reacostumar numa faixa normal, né? Mas e é nesse momento, né, André, que a gente tem que estar próximo do paciente, né? A gente já conversou isso daí, às vezes parece que o paciente tem uma sensação de a gente estar num cabo de guerra, o paciente puxando para um lado, puxando para o outro. Não, está todo mundo no mesmo objetivo de a gente atingir algumas metas terapêuticas, né, André? Porque consultório cardiometabólico, que a gente vem falando que a nossa especialidade aí daqui a pouco, junto em alguns aspectos, esse paciente é cardiometabólico, você vai ter que ver ele na hipertensão, você vai ter que ele controlar o diabetes, controlar o colesterol, e que às vezes fazer ele parar de fumar, diminuir o álcool, soa muito ruim, né? E assim, os pacientes não precisam, só porque não atingiram algumas coisas que a gente pediu e orientou, se afastar da gente, né? O paciente não conseguiu implementar a atividade física que gostaria, não conseguiu diminuir a carga tabágica, volte, retorne para a gente conseguir controlar os outros fatores de risco. Porque um fator de risco isolado ocasiona um problema. Quando você começa a supersomar fatores de riscos, hipertensão mal controlada, diabetes mal controlado, sedentarismo, ansiedade, os fatores de risco não se somam, eles se multiplicam. Então, você seguir sem nenhum fator de risco, ok, dos que a gente conhece, mas você ter vários não controlados, esse sim que é o paciente mais vulnerável que a gente chama. E eu acho que é uma mensagem até para médicos também, porque entender né, o fato de ter um ser humano que não vai cumprir com todas as metas, porque às vezes o medo do paciente de chegar, ele já chega com medo no consultório, olha, eu não fiz, doutor, estou com vergonha de vir aqui, não tem que ter vergonha. Isso. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. A gente tem que pôr meta, a gente tem que ter alguns objetivos em conjunto com o paciente, mas a gente quer chegar no mesmo local. Sim, né? Quer atingir meta, né? A gente tem que ser guiado pelas metas de tratamento para não ter a inércia também de tratamento. E às vezes você vê um fator de risco mal controlado lá e você não abordar, né? Mas só que tem que ver o jeito que você aborda e o momento que você aborda. Isso o tempo tá me fazendo melhor nisso. Antigamente eu entendia que você teria que sair desde o começo com todos os fatores de risco controlados. Tem que ser assim. Só que você às vezes tem que dar tempo pro paciente. Ele resolve muitas coisas na outra consulta. 2, 3 meses depois, você volta a abordar aquilo que ele não conseguiu no primeiro momento. Mas você tem que manter o paciente estimulado a conseguir. A gente tinha um caminho longo a percorrer. A gente conseguiu chegar até aqui. Agora é o próximo estágio, certo? Legal. E você ficar próximo do paciente para tentar implementar todos esses controles dos fatores de risco, né, André? Você falou agora há pouco dos fatores de risco conhecidos, né? Então a gente sempre busca todos esses que a gente citou de fatores de risco conhecidos. E ainda a gente sabe que tem alguns pacientes que têm fatores de riscos desconhecidos, que são causas genéticas, poluição, coisas que a gente não sabe as respostas ainda e que com o passar do tempo a gente vai entender melhor. Então a gente, a cada consulta, tentando controlar um fator de risco, isso vai ter impacto na vida futura do paciente e no prognóstico. Então, dentre os fatores de risco que a gente vem comentando, comentou do tabagismo. A gente sabe que o tabagismo é um fator clássico de risco cardiovascular. Ele diminuiu muito no Brasil, isso foi uma medida interessante, foi uma medida não sei se de governo, de saúde pública, mas foi algo que deu certo no Brasil, serviu de exemplo para o mundo. Em contrapartida, está entrando muito o cigarro eletrônico. Como é que a cardiologia vê hoje assim, o cigarro eletrônico como um risco cardiovascular? Não entende ainda? André, esses novos dispositivos, né, ainda não se tem uma evidência científica formada disso. Surgem vários pontos e várias publicações justamente do malefício possível disso daí e até mesmo cada vez mais claro do efeito maléfico disso daí, né? Eu desconheço algum guideline de tabagismo que orienta formalmente a orientação de usar esse dispositivo eletrônico.
Porque quando você fala de dispositivo eletrônico, vai vir alguns que você não sabe as substâncias que tem lá, né? Então, isso deixa muito vulnerável esse tipo de orientação. Então, assim, como uma regra geral, principalmente por desconhecer o que vem dentro desses dispositivos, a orientação é não. E principalmente pelo risco de vaporização pulmonar, que causa uma doença grave pulmonar, né? Então, a gente desestimula essa prática, principalmente por ser uma coisa que ainda não está estabelecido o benefício. Então, como regra geral, seguem aquelas orientações de marcar o dia para parar de fumar e, se necessário for e o paciente desejar, até mesmo você orientar alguma prática de terapêutica mesmo, de remédio, que possa auxiliar disso daí. Perfeito. E dentro de outros fatores de risco, outro que tem um mito em cima é o colesterol. A gente sabe que hoje, com a divulgação de informação, internet, tudo mais, a gente vê de tudo. E até gente falando que o colesterol não é vilão no coração. Um dos fatores de risco mais bem estabelecido é o LDL colesterol e seus derivados ali, né? Qual que é a recomendação hoje, a visão da cardiologia frente ao colesterol, frente ao tratamento, e tanto medicamentoso como no estilo de vida, se tem alguma recomendação, né? André, com relação ao colesterol, existem justamente essas divulgações, que o colesterol alto não tem problema, né? Só que assim, a cada dia mais se reforça que colesterol alto é um fator de risco cardiovascular bem conhecido, bem estabelecido, e você deixar de tratar ele, mesmo em fases precoces da vida, acarretam riscos futuros de doença cerebrovascular, do coração, infarto e AVC. Hoje em dia, até mesmo em crianças, existem protocolos bem estabelecidos, dependendo do nível desse colesterol atingido, além de dieta e atividade física, pode-se implementar medicações, né? Quanto mais uma população adulta. Então, a gente sabe hoje que quanto mais tempo o paciente ficar exposto a níveis de colesteróis fora da meta para aquele perfil de risco do paciente, isso piora o prognóstico cardiovascular desse paciente. Falando de tratamento, né, André, você sempre tem que dar chance para o paciente, não é ver um colesterol alto e prescrever medicação, né? Você tem que explorar, conversar com esse paciente, aonde que ele pode melhorar. Com relação à dieta, atividade física, que atividade física a gente tem aquelas regrinhas de ouro, né? As 3 horas de atividade física durante a semana, mas também hoje em dia a gente já passou dessa fase das 3 horas batidas, sendo metade de parte aeróbica, metade de tonificação muscular. Hoje em dia, cada passo conta. Se o paciente conseguir fazer 10 minutos por dia, 20 minutos por dia, o idoso conseguir apertar bolinha de tênis, bolinha de borracha, aquilo está melhorando o prognóstico dele. Parece estranho isso, né? Que uma mínima quantidade de atividade física, só por ele adotar hábitos mais saudáveis de vida, como ir a pé para o trabalho, descer um ponto antes, cada passo conta. Se o paciente não conseguir fazer as 3, 4 horas de atividade física preconizadas, o que ele conseguir vai ter efeito metabólico, ele vai melhorar o colesterol, ele vai melhorar o próprio diabetes dele, a hipertensão, ele vai ter um ganho de benefício cardiovascular. Então você sempre tem que insistir com o paciente isso. Ele vê aonde que ele pode estar errando de dieta, e daí às vezes vale a pena uma opinião do especialista, do endócrino mesmo, ou do nutricionista, para ver aonde que tem algumas falhas que a gente não conseguiu triar na consulta inicial. Então, nunca deixar de incentivar o paciente a corrigir isso, né? E daí, a não ser os casos que a gente se depara com colesteróis muito altos desde o início, você raramente começa a medicação na primeira consulta. Você dá lá para ele 60, 90 dias, pede para ele retornar depois de mudança de estilo de vida, com dieta e atividade física, e daí você, na consulta de reavaliação, você vê como é que esse colesterol se comportou. Existem alguns pacientes que é frustrante. O paciente faz as 3 horas de atividade física e hoje, com os novos dispositivos, eles mostram que ele no relógio, que ele andou, que ele fez tantos quilômetros por dia, que ele foi para a academia, que ele treinou com uma frequência cardíaca mais alta, que ele foi na nutricionista, que você coloca o paciente na balança e ele perdeu peso, mas o colesterol dele está lá, às vezes, até maior.
E daí, nesse momento, você tem que sentar e explicar para o paciente que grande parte do colesterol dosado não vem do que ele ingere ou do que ele não gastou, mas que há uma causa genética para isso, que hoje em dia sim sabe que existem as causas genéticas do colesterol. E que daí, para esses pacientes ou aqueles que não atingiram metas com dieta e atividade física, você pode lançar mão de medicações, né? Excelente. E entre elas, as medicações mais comuns são as estatinas, tão difamadas por alguns, né? Mas para a gente da cardiologia são medicamentos que mudaram a evolução da doença cardiovascular e aterosclerótica, né? Que a gente consegue ver alguns casos que na vida com colesterol bem tratado e na necessidade de repetir um exame posteriormente por uma indicação ou outra, você viu que aquele paciente que conseguiu evoluir na vida com metas de colesterol tratados, se consegue, às vezes, em alguns casos, redução de carga de placa aterosclerótica. O efeito vai além, né? Isso. Então, você, às vezes, se sente que tem muito estigma e muito negativa das estatinas por algumas... o principal que os pacientes referem, dor muscular, né? Mas a população que a gente trata normalmente colesterol normalmente é acima dos 40 anos, 50 anos, né? Com estatina mesmo, né? E as causas daí de dor muscular nesses pacientes são múltiplas, né? Então, nesse momento, você tem que se manter próximo do paciente, né? Não ter vergonha de falar e não ter medo de falar para o paciente que ele pode sentir dor muscular. E se ele sentir, que ele referende para a gente, que ele fale, que a gente tenta estabelecer um vínculo, né? Porque como é comum na mídia essa questão de dor muscular com estatina, às vezes o paciente abandona o tratamento. E como na hipertensão, ele negligencia um diagnóstico que mais lá para frente vai acarretar impacto na vida dele, né? E tudo de doença assintomática. Ninguém sente que está com colesterol alto, que está com hipertensão ou com diabetes, salvo situações extremas. Sim. E André, com relação à intolerância à estatina e dor muscular, tem estudo, não é muito, uns 3 anos atrás mais ou menos, que foi interessante. Eles pegaram os pacientes intolerantes à estatina, sabidamente intolerantes, e dividiram em grupos. De alguns tomar por um tempo o remédio, a estatina, depois o mesmo paciente por 4 meses tomar cápsulas que tinham farinha e depois cápsulas vazias durante o ano. E foi visto que o índice de dor muscular nesses pacientes era muito parecido no período que ele estava tomando estatina, no momento que ele estava tomando placebo e até mesmo a cápsula vazia, né? Então a gente sabe que tem um efeito placebo, que o paciente melhora quando ele está tomando até mesmo farinha, só por achar que está tomando o remédio. E alguns pacientes sentem o efeito adverso, às vezes não tomando nada. Então isso tem que se manter muito próximo do paciente, né? Explicar para ele o correto diagnóstico, entender que não é você que está fazendo o diagnóstico de dislipidemia, de colesterol alto nele, explicar a categorização de risco que ele está, às vezes a presença de uma placa aterosclerótica em carótida ou uma placa aterosclerótica em artérias do abdômen ou dos membros inferiores, que isso exige que a gente atinja metas menores de colesterol e que às vezes só dieta e atividade física não basta. Ele precisa da medicação, ele vai ter melhor evolução clínica usando, e a gente tem que ficar próximo de monitorar meta e efeito adverso da medicação. Existem, de fato, os pacientes intolerantes à estatina. Isso daí a gente vê diariamente no consultório, que o paciente usando mesmo dose mínima de estatina e aquelas coisas que as diretrizes até recomendam mesmo, subdoses ou em dias alternados, e você vê que quando o paciente tira, ele melhora. Coloca a medicação, ele intolera, né? Então, esses pacientes é um desafio, né? Que mesmo tendo o benefício, você não pode usar a medicação que vai impactar no prognóstico dele, na evolução do caso. E para isso vem alternativas, possivelmente nos próximos tempos, devem estar, até o final do ano, deve estar chegando no Brasil, medicações que baixam o colesterol com mecanismos diferentes da estatina. E que nem eu te falei, mais uma vez, você tem que se manter próximo do paciente.
Não é achar que o colesterol dele é intratável. Nesse momento, por ele intolerar a estatina, você está com um paciente que está sob risco por não ter o colesterol controlado. Mas vale ele voltar em 6 meses? Será que tem alternativa diferente? Será que ele melhorou a dieta, melhorou a atividade física, usou outra classe de remédio para colesterol? Sim. A gente não pode só na primeira tentativa falar, não, intolera. Use tudo que você pode de dose menor, classe de estatina diferente, e até mesmo se o paciente não intolera, incentive a dieta, a atividade física, e mantenha ele próximo, que chegando novas classes de medicações, esse paciente pode ser candidato a usar. E daí você vê como que esse paciente vai se comportar. Mas de fato, se manter próximo do paciente, acessível e, mais uma vez, que nem eu falei, não é um contra o outro, é um com o outro para a gente conseguir melhorar e diminuir os fatores de risco. E nisso, às vezes, é interessante porque o paciente, ele tem uma hipertensão, ou é um diabético, tem um quadro de obesidade, ou até um paciente que não tem nenhum fator de risco, mas o paciente vai lá, controla, faz um check-up cardiovascular, exames, né, de check-up. Aquilo lá, ele vem para ti e fala, meu coração está 100%, não tenho risco. E, de repente, acontece lá um evento numa situação que o paciente foi triado, foi visto. Então, também eu acho que é legal trazer essa mensagem, né, de que mesmo com tudo em ordem, a gente ainda tem um risco. Sim. Porque a medicina não conhece tudo, a ciência ainda não chegou nesse nível, né? André, isso é frustrante, acho, para todos, né? Tipo, pro médico que avaliou, pro paciente e pros familiares, né? Às vezes o paciente, de fato, tem todos os exames normais e a gente, às vezes, não consegue prever um risco, né? Eu sempre explico para o paciente, e é uma prática comum, a gente entender o paciente no momento da consulta, que a gente faz o diagnóstico daquele momento e das coisas que poderiam não ter sido vistas no passado. Uma doença congênita não diagnosticada até o momento, né, que o paciente nasceu com um problema e daí vem na consulta, você consegue fazer o diagnóstico e propor o tratamento. Mas para frente, não é porque os exames estão normais que se o paciente tiver algum sintoma, ele tem que negligenciar, né? É importante os pacientes entenderem que quando a gente faz uma consulta cardiológica tida como check-up de avaliação dos fatores de risco, né, a gente identifica os fatores de risco tradicionais. Existem alguns outros fatores de risco que ainda não são detectados e para isso não tem tratamento e exames que diagnostiquem isso daí. E também saber que 10, 15% dos infartos e dos AVCs não se tem uma causa específica para isso ter acontecido. E que daí isso a medicina vai evoluir nos próximos anos, nas próximas décadas, para trazer mais informações. E que o paciente tem que ficar atento aos sintomas. Está com exames normais, mas perdeu capacidade atlética, ou seja, conseguia caminhar 15 a 20 minutos em passo acelerado, não tinha falta de ar e dor no peito, começa a ter falta de ar, começa a ter desconforto torácico, não é porque os exames de 6 meses atrás estavam todos normais que ele não merece uma avaliação. Então, os sintomas merecem nova estratificação, principalmente depois de quadros virais, que a gente viu muito aí recentemente, né? Então, o paciente, depois de um quadro viral, ele pode, depois de 10, 15 dias de melhorado esse quadro infeccioso, retomar a sua atividade física, a sua atividade laboral. Mas depois de 30 dias, se ele não conseguiu retomar a capacidade atlética prévia, cuide, entre em contato, faça nova consulta para ser reavaliado. Porque no momento de check-up cardiovascular, André, a gente foca muito em doença aterosclerótica, que é o processo obstrutivo das artérias, pelos fatores de risco que a gente falou, né? O tabagismo, o colesterol, que tudo isso daí causa essas obstruções nas artérias. Mas existem doenças inflamatórias e infecciosas no coração, como pericardite, como miocardite, que até que se prove o contrário, não são preveníveis. A gente pode estar aqui hoje falando e amanhã qualquer um de nós ter um processo viral que acaba acometendo o músculo cardíaco, que é uma doença diferente do infarto, e que ocasiona dano muscular, coração fraco e sintomas. Doença inflamatória pericárdica pode fazer dor torácica também e que não é prevenível no check-up. Então, a mensagem que a gente tem que ficar é que, mesmo você estando com os exames em ordem, mas mudando o teu quadro clínico, volte
entre em contato para uma nova avaliação, uma nova estratificação para a gente entender o que está acontecendo. E dentro desse tema, assim, da atividade física mesmo, da capacidade atlética, hoje a gente também vê muito comum, chega lá no consultório, doutor, eu fui começar a academia, mas eles querem uma avaliação, porque eu preciso de uma autorização para fazer. E a gente tem visto até em alguns casos, assim, a avaliação médica, cardiológica, ser um limitador, ser mais uma barreira para o paciente ir lá e fazer o exercício que ele tem que fazer, que a gente sabe que ele precisa fazer. Como que a cardiologia enxerga hoje essa avaliação para alguém que vai começar a fazer uma atividade física, de um modo geral, de um modo específico? Sim. É uma avaliação pré-participação que a gente chama, né, André? Então, assim, você orientar que todo mundo tem que ser avaliado por um cardiologista, com eletrocardiograma, com teste ergométrico, com ecocardiograma, isso daí não é aplicável nem na nossa realidade, como nos países com mais condições econômicas. Aí você tem que empregar o bom senso, né? O paciente tem que ver os sintomas dele, a idade que ele está e os fatores de risco que ele apresenta. É lógico que conforme a idade aumenta a probabilidade de doença cardiológica, que você precise fazer uma avaliação pré-participação, é mais importante que você faz necessário. Principalmente o paciente que vai fazer exercícios em alta performance, ou até mesmo em condições inóspitas para o ser humano, tipo uma corrida em temperaturas muito baixas, em temperaturas muito altas, ao meio do dia, que aí você não consegue só com o exame clínico, você acaba, por querer ter um pouquinho mais de segurança, fazendo uma avaliação completa. Mas, assim, a regra geral, pouco sintoma, atividade física mais recreacional, ou seja, do dia a dia, você não precisa de grandes exames, além de um exame clínico bem feito e até mesmo um eletrocardiograma. Agora, conforme a idade vai passando, atletas, daí você precisa particularizar a avaliação e até mesmo lançar mão de exames, e conforme vão aparecendo alterações, você vai pedindo. Mas não existe uma receita de bolo que você tenha que seguir com exames para todo mundo, né? Sim. Isso você tem que particularizar. E sempre estimular, né? Isso eu acho legal. Atividade física de baixa intensidade num paciente assintomático com pouco fator de risco, não precisa esperar a consulta para começar. Sim. Né? Começa devagarinho, vai vendo os sintomas e depois é avaliado no segundo momento. E o cardiopata, aquele paciente que já teve um infarto ou tem uma insuficiência cardíaca ou é um paciente com um monte de fator de risco, fica todo mundo com receio. Esse paciente não pode fazer exercício, que se ele fizer, ele vai ter um ataque do coração. Sim. Né? Como é que é isso? E isso entra também na avaliação da reabilitação do evento cardiológico, né, André? E sempre o exercício físico bem monitorado, bem orientado, vai fazer parte da recuperação desse paciente. Não naquela fase aguda, né? Sim. Paciente com arritmia, todo inchado, com falta de ar mesmo para ir no banheiro. Esse paciente merece os cuidados da reabilitação, mas com uma carga de exercício pequena, compatível para o quadro clínico dele. Mas depois o paciente cardiológico, em uma condição estável e que com exames dentro da normalidade ou sem nenhum critério maior de gravidade, a gente tem que estimular e, na maior parte das vezes, liberar para atividade física. E dando segurança, né, André? Para o paciente, para a família e para quem vai reabilitar esse paciente, né? Às vezes a gente recebe, posso? Olha, pode. Está em uma fase estável, os exames estão bons e o paciente está bem, né? Ele deve fazer exercício físico porque isso faz parte do tratamento dele. Eu acho que essa é a mensagem mesmo, né? Entender que o exercício ele é prescrição, né? Ele vai estar em todas as fases do tratamento, em algumas delas, obviamente, de mãos dadas com o médico, Sim. Que eu acho que é a grande mensagem também que a gente está falando aqui nesse episódio, né? Que é essa relação médico-paciente, né? O médico também entender que ele tem que estar próximo, tem que estar acessível, o paciente entender que o médico é aliado e não é alguém que vai ficar cobrando, ter aquela ideia de que o médico vai mandar, eu vou obedecer. Não, entender que é um processo conjunto ali, né? Processo conjunto, né, André? E a gente sempre tem que deixar claro para o paciente, a consulta médica é muito guiada por metas terapêuticas, né? O não atingir tem que ser claro.
Tipo, a gente está aqui, mas o ideal seria a gente atingir isso aqui, né? Vamos chegar lá, não nessa consulta, mas na próxima. A gente melhorou um aspecto, vamos dar um passo a mais e atingir isso daí. Justamente para a gente, nem o paciente, nem a gente, cair na inércia terapêutica. Então, às vezes, a gente é mal interpretado, a gente é taxado de chato, que cobra demais, mas você não pode cair na inércia terapêutica. E é o papel, que você vai estar fazendo mal para o paciente, né? Então, você manter ele estimulado e não com medo de você, para a gente seguir junto e atingir e corrigir as coisas. E tem coisas que a gente sabe que são difíceis, às vezes, de corrigir, que é atingir o peso ideal, ou até mesmo o paciente tabagista, inveterado, 30, 40 anos de tabagismo, né? A gente tem que sempre estimular, mas o paciente não se afastar da gente e não conseguindo atingir essas metas, porque tem tantos outros fatores de risco que daí vai chegar uma hora da gente trabalhar e conseguir isso que ele não está conseguindo nesse momento. Mas são coisas que a gente tem que sempre estar muito próximo. Né? Aliar, como tu trouxe, a cardioendócrino hoje, mas a gente tem muitas vezes a psiquiatria, porque a gente vê hoje os quadros de ansiedade, depressão também impactando muito na saúde cardiovascular, o nutricionista, o educador físico, o psicólogo. Então, ter um aparato aí que possa dar apoio, buscar informação e buscar meios de se motivar também. Eu acho que o paciente, para mudar estilo de vida, não é fácil. Né? A gente está falando de um dos temas mais complexos da humanidade, que é mudar o estilo de vida. Mas tem um monte de gente alcançando e conseguindo resultados bons, então não dá para desistir, né? E entender que são peças de um quebra-cabeça, né? Toda vez que você coloca no lugar uma, a imagem vai ficando melhor, né? E a imagem, quando eu quero falar imagem, é o risco desse paciente diminuindo, ou de ter o primeiro evento cardiovascular, ou de não ter o segundo. Então, toda consulta que a gente vem e consegue melhorar um desses fatores de risco, são pecinhas do quebra-cabeça que se encaixam. E daí aquele quadro completo é o que todo mundo quer. Então é isso que a gente tem que buscar. Por mais que às vezes os pacientes entendam a gente como cobradores, como chatos. Mas a gente quer que essas peças se encaixem e o risco cardiovascular diminua. É unir forças, o propósito é o mesmo. Né? E entender que quando a medicina ela traz aí essa evidência de muito fator de risco, é porque ela já estudou, ela já viu, ela já é fato. Né? Então, aceitar e tentar corrigir, né, corrigir, e conciliar. Assim, é importante sempre procurar bons profissionais, né, André? E escutar escutar o que pessoas que tenham habilitação, que tenham os registros profissionais certinhos, né? E não escutar tanto o que é falado na mídia, né? A mídia pode ser um sinalizador, mas procure boas referências, né? Um bom profissional com as qualificações habilitadas e em dia para poder fazer o tratamento e seguir com você durante a vida. O Google é uma ótima ferramenta, mas ele é falho e ele não vai estar avaliando individualmente. Sim. Né? E como a gente comentou, né, André, esses dias, tem coisas que não voltam mais, né? Tipo, você procurar na internet o teu diagnóstico e o tratamento, não tem como voltar atrás. Isso é fato. Sim. Mas você triar e procurar um profissional capacitado para te orientar e tirar as dúvidas e esclarecer alguns mitos, eu acho que esse é o ponto de equilíbrio, né? Você tem que se informar, saber da tua doença, mas na hora de tratar e na eventualidade do efeito adverso, voltar e conversar com o profissional que você confia e eleger ele para seguir durante a vida. Perfeito. Eu acho que é isso que é a grande mensagem. Existem ferramentas que não tem como voltar atrás. Isso é da parte do nosso dia a dia. Às vezes o paciente saber de um exame que a gente vai propor daqui 2 meses, de uma terapêutica que nem chegou no Brasil, né? Isso não tem como voltar atrás. Mas daí você explicar para eles esses detalhes, por que você não pediu ainda, por que você não ofereceu ainda, vai formando a relação médico-paciente. E daí, olha, não está nesse momento, vai chegar. Se chegar nesse ponto, a gente faz. Medicação, a hora que chegar, a gente vê, né? Porque daí você fica próximo e oferece a terapêutica ou o exame no momento mais adequado e não pedindo e tratando tudo a qualquer momento para os pacientes. Maurício, cara, prazerzão. Assim,
é um tema vasto. Acho que a gente tinha muita coisa para falar, né? A gente tem um formato de tempo aqui que acaba também limitando algumas coisas, mas também já vai ficar o convite aí para uma futura temporada a gente abordar alguns temas aqui que foram tocados, mas às vezes não aprofundados, porque deu para ver que, assim... Tem muita coisa legal, né, André? Tem dispositivos, wearables, né? Que, tipo, os relógios. Não, dá para falar só disso. Então são coisas que a gente vai ver muito. Não tem como voltar atrás. A gente vai ter que pegar esses dados, metabolizar isso e tirar as coisas boas disso, né? Então não pode, tudo que é tecnologia, tudo que é informação ao paciente, não tem como voltar atrás. A gente vai ter que filtrar isso, transformar em orientação formal, bem estudada, baseada em evidência, para oferecer o melhor para o paciente. São coisas que eu espero ver num futuro muito próximo, André. Eu acho que a cardiologia, não só a cardio, como a gente vem conversando, o endócrino, e todas as outras especialidades, parece que caminham para isso, né? A organização das informações para a gente formar medicina baseada em evidência para aplicar com os pacientes de uma forma correta, né? Sem reposições, sem infusões de medicações que às vezes são experimentais, né? Colocando em risco a vida do paciente. A nossa ideia aqui é trazer esse tipo de evidência que já é a prática de sociedades, de instituições sérias, porque a gente sabe que o paciente é o prejudicado ou o beneficiado nisso tudo, né? E é tudo isso daí que a gente vai ver nos próximos anos, né? Bom, e esse é o episódio, tema cardiologia, um tema extenso, um tema com bastante interesse. Fica aqui o convite para continuar acompanhando nossos episódios. Esse e outros estão disponíveis no YouTube. Toda quarta-feira, às 20 horas, é lançado um novo episódio. No Instagram, o Pod Medicina em Evidência, também trazendo sempre novidades, alguns cortes, alguns vídeos mais curtos. No YouTube e no Spotify a gente tem o canal Medicina em Evidência para ter episódios na íntegra. E agradecer mais uma vez aqui, Maurício. Foi um prazer conversar. Como eu te falei, eu acho que a gente tem ainda bastante assunto pendente aí que eu acho que vai ficar para uma próxima conversa, porque o tempo voa, né? Com certeza. E é assunto que para o meu dia a dia vai enriquecer. Acredito que aí para médicos e para a população geral, com certeza também, né? Trazendo aí informação de valor, informação séria, e podendo impactar, né? André, agradeço o convite mais uma vez, né? E eu acho que se a gente conseguir, na nossa vida, com esse nosso bate-papo, prevenir um evento cardiovascular, eu acho que já teve significado esse nosso encontro aqui, né? Porque é uma vida de uma pessoa, uma família. Então, se a gente conseguir prevenir e orientar um caso, eu acho que já valeu. Mas eu acho que vai mais, viu? Eu acho que vai mais. Vamos ver. A gente espera que isso, e esse é o fundamento de tudo isso que a gente faz. Isso aí. Obrigado, Maurício. Capaz. Obrigado.